Jesus Cristo, que fase. O grande ponto que eu tenho visto, oh meu amor, o grande ponto que eu tenho visto a gente já estuda sobre isso há anos, né? A gente estuda sobre esse tipo de coisa há anos e a gente vê esse tipo de comportamento há muito tempo. Mas agora que a gente está vivendo uma crise real mesmo, que 100% da população está passando pela crise, fica ainda mais forte tudo isso que a gente vê. O que acontece? O processo do medo das pessoas, a gente tem medo de três coisas. A gente tem medo do processo, então medo da dor do processo, medo do quão difícil vai ser o processo, medo do que eu tenho que aprender durante o processo, né? Medo da perda, perder meu emprego, perder meu negócio, perder a minha vida, perder é, meus familiares, perder as pessoas que eu amo. É um outro tipo de medo. Ou medo do resultado final. Tem gente indo direto ou pra morte ou pra ruína total. Então, são os três tipos de medo que o ser humano como um todo vive. O medo da perda, o medo do processo e o medo do resultado final. E o que acontece? O que eu tenho visto as pessoas fazer? Ontem, gente, eu recebi 5 ligações de clientes cancelando processos. Aí você me pergunta assim, pô, Mari, mas agora todo mundo tá precisando de ajuda pra crescer, todo mundo tá precisando de ajuda pra desenvolver, pra colocar em prática os seus projetos. Mas as pessoas estão com tanto medo do resultado final, ou da morte, ou da perda, né? Ou do resultado final, da perda do negócio, perda do dinheiro, perda do emprego, que já estão agindo como se aquele resultado final fosse verdade absoluta. Isso é um perigo muito grande, porque. E quantas vezes eu já não entrei nisso também, gente, nessa semana? Eu tô isolada na minha casa há 11 dias. 10 dias, né? Que eu tô isolada na minha casa. Eu também sinto os mesmos medos. E eu percebo que se eu não gerenciar os meus medos, esse problema, eu só tô vibrando pra atrair aquele exato resultado que eu tô com medo de atrair. Então é hora da gente se firmar na nossa fé, da gente se firmar na nossa capacidade de resolver qualquer coisa. Quem conhece a minha história sabe, desculpa se eu estiver sendo repetitiva, mas nunca a minha história foi tão forte na minha vida. Né? Quando eu tinha 21 anos, eu tenho 38 hoje, então há 17 anos atrás, o médico chegou pra mim, eu tinha muita dor de cabeça, eu fui fazer uma série de exames e o médico falou pra mim, Mari, falou pros meus pais, pra mim, Mari, você tem um tumor cerebral, esse tumor está sangrando, podemos fazer uma cirurgia, mas se você operar, você vai ficar cega e sem raciocínio lógico. Cami, obrigada, querida, que bom você aqui. Às vezes eu não acompanho o comentário que demora muito pra ver. E o médico falou pra mim, no momento que eu tava muito tensa, né, ele falou o seguinte... podemos operar, mas se você operar, você vai ficar cega, sem o raciocínio lógico. A chance de você sobreviver é mínima. Você tem 5% de chance de sobreviver. E se você sobreviver, você vai ficar cega sem o raciocínio lógico. Você vai ficar vegetando numa cama, você não vai reconhecer as pessoas, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir pensar, você não vai tomar decisões, você não vai comer direito. Então você imagina o prognóstico de uma situação dessa. O pior possível. E quando a gente faz uma analogia pelo que a gente está vivendo hoje, não é muito diferente. A diferença é que eu tinha um problema físico, né, que eu estava lidando com ele. Hoje a gente tem uma série de expectativas e de coisas que o governo está nos contando e que a mídia está nos contando e de dados que a gente tem de morte. Mas não é muito diferente. Lidar com fatos ruins, com dados ruins, requer da gente o melhor que a gente tem. Requer da gente uma resiliência e uma fé que a gente normalmente não precisa. Porque uma coisa é você ter fé de que você não vai perder seu emprego, de que você vai conseguir um emprego melhor, de que você vai conseguir mais clientes, de que você não vai faltar nada na sua casa. Outra coisa é você lidar com a morte e com um resultado final tão ruim. Então, do mesmo jeito que hoje a gente tem como resultado final a ruína total dos nossos negócios, dos nossos empregos, da nossa economia, da nossa família, ou da nossa saúde, a morte de nós mesmos ou de quem a gente ama, quando eu vivi aquilo há 17 anos atrás, não foi muito diferente. E eu tentei buscar das minhas experiências o que me fez superar, né? E são alguns aspectos que me fizeram superar aquela situação e que estão me ajudando na situação de hoje. É muito difícil se manter positivo quando todo o entorno está mostrando o contrário. É muito complicado. E eu entendo o que você está vivendo porque não estamos
em planetas diferentes, gente, é a mesma coisa. Mas quando eu trago a minha experiência anterior para isso, eu vejo um aspecto muito importante. O primeiro, eu tinha certeza. Não é uma questão de fé, é uma questão de ter certeza, de não se dar a outra opção, de não imaginar que existe outra opção. Que outra opção? Eu queria que hoje você não se desse outra opção que não fosse prosperar, que não fosse crescer, que não fosse você vai dar conta de tudo, você vai pagar todas as suas contas. E não é só pensamento positivo, é não se dar outra opção, porque se você se der a opção da ruína total ou da perda total, você vai trabalhar como se aquilo fosse verdade. E aí você para de produzir tudo aquilo que você poderia produzir. E que é o segundo aspecto que eu vou falar, que é assim, fazer o que tiver nas suas mãos com todas as suas forças. Se você tá me acompanhando, você tá vendo que eu tô fazendo lives direto, que eu tô produzindo conteúdo, que eu tô procurando ajudar pessoas, que eu tô... Quantos reais? R$ 0. Menos 30, né? Porque as contas continuam. Então, não é sobre isso, mas é sobre quando tudo isso acabar, eu quero dormir na minha cama, eu quero deitar à noite e falar pra mim mesma, eu fiz tudo o que eu podia fazer com todas as minhas forças. Não tem crise, não tem governo, não tem doença que me derrube. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, assim como foi quando eu fiquei doente, assim como foi quando eu, há 3 anos atrás, tive um diagnóstico que eu caí dura no meio da rua, que a medula comprimiu, a coluna hérnia de disco comprimiu a minha medula e eu perdi os movimentos das pernas. E eu fiquei por mais de 30 horas sem saber se eu ia voltar a andar. Mas naquele momento, o mesmo pensamento. Eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer. Com as condições que eu tenho na situação que eu tenho. É importante a gente trabalhar a nossa mentalidade nesse momento. É muito difícil passar uma mensagem positiva nessa hora que eu não sei se você já perdeu seu emprego, se você está em vias de perder seu emprego, se seu salário já foi diminuído. Eu perdi todos os meus clientes. Todos. E eu tô aqui mostrando toda a minha vulnerabilidade pra vocês, porque é isso que tá acontecendo. O fato é, nós temos uma meleca pra lidar. Mas como é que eu vou lidar com ela? Da mesma maneira que eu lidei nas minhas doenças, que não são mais minhas, mas as doenças que eu sobrevivi, que eu vivi, é a maneira que a gente tem que lidar agora. O primeiro ponto, ter a certeza de que no final tudo vai dar certo. Contar essa história pra si mesmo. Não contar a história que você tá contando na sua cabeça agora. O que vai acontecer com a economia? Eu não vou ter o que comer, eu não vou ter onde morar, não tem como pagar aluguel, eu não tenho... Se você ficar contando essa história pra você, ela vai se transformar em realidade. E aí, o que vai acontecer? Você não vai fazer tudo o que tá nas suas mãos pra fazer. Você não vai usar toda a sua força pra fazer o que deve ser feito. Então, assim como eu já enfrentei a quase morte, né? Em outubro do ano passado, o meu namorado, o Gu, a gente tava na praia e de repente ele pegou uma infecção viral. Foi pra... Isso, Malu, ciclo da realidade. E ele foi pra um hospital e pegou uma infecção generalizada. Parou rim, fígado, pulmão, coração. E naquele momento, o que eu podia fazer? Ou lidar com os medos, que eu falei que são os 3 medos da humanidade. Medo da perda, medo do processo, medo do resultado final, né? Obrigada, Malu. Gratidão, amor. Se eu estiver inspirando, eu já estou cumprindo a minha missão. Lidar com a perda, medo do processo, medo do resultado final, ou ter a certeza, não se dar outra escolha de que tudo vai dar certo, não se dê outra escolha. Quando você se dá outra escolha, você cria uma realidade de arregar. E não é hora de arregar, gente. Agora é hora de fazer tudo que tiver na sua mão. Se tudo que tiver na sua mão, seja ficar com a sua família, dar o melhor que você pode pra sua família, o melhor tempo de qualidade, cuidar da sua saúde treinando em casa, fazendo o mínimo de exercício possível em casa, arrumar aquela zona que tá a sua casa. Se isso for tudo que tiver nas suas mãos pra fazer, faça isso. O que não pode é a gente ficar sem fazer nada. Ficar reclamando do governo, do presidente, de quem tá certo. Cara, eu nem tenho opinião formada, pra te falar a verdade, porque, por um lado, eu entendo o presidente, por outro, eu acho a comunicação dele péssima, por outro, a gente sabe que não pode parar a economia, eu também tenho um negócio, e como eu te falei, eu perdi toda a minha renda do dia pra noite. Eu entendo o que é viver uma merda. Não pense que a gente tá diferente, nós estamos todos na mesma. Se você tem um emprego com uma estabilidade, com um salário fixo, glória a Deus, porque por mais um tempo você ainda tem isso se você não recebeu ainda nenhuma notícia negativa. O que eu tô querendo te inspirar é o que eu acredito muito. A nossa mentalidade cria a nossa realidade. Se você acreditar que tudo vai dar errado, é exatamente isso que você vai atrair. Não somente por um motivo quântico e energético e espiritual, mas porque a sua mentalidade vai ditar os seus comportamentos.
Se eu estivesse aqui na minha casa, olhando para os clientes que eu perdi e olhando para a renda que não vai vir, que já era garantida para mim, para os clientes que já tinham assinado comigo e cancelaram, se eu estivesse olhando para a falta de perspectiva de mercado, qual era a chance de eu estar fazendo essa live para vocês? Menos 30. E um monte de gente que tá aqui, que já passaram algumas pessoas aqui online, não estariam sendo beneficiadas de uma mensagem positiva e da missão que Deus me inspirou para o mundo para fazer. Se eu não lidasse com a certeza de que no final tudo dá certo, provavelmente eu não estaria aqui também. E a gente não sabe o que a gente planta hoje, o que a gente vai colher. O fato é, se eu plantar 0, eu vou colher 0. Se eu plantar 1, com sorte eu colho 1. Se eu plantar 10, com sorte eu colho 5, né? E com muita sorte eu colho os 10 que eu tô plantando. Então que você possa nessa tarde, nem estava planejada essa live, eu nem anunciei ela, gratidão por vocês que estão aqui, que eu possa nessa tarde entender quais são os 3 principais medos, que é o medo da perda, o medo do resultado final e o medo do processo. Que você não tenha medo de passar por esse processo, que você possa encontrar dentro de você toda a coragem, força e amor que Deus te criou para ter. Que você possa buscar nas suas experiências anteriores a força que tá aí dentro, que ninguém pode te dar, que tá só dentro de você. Gratidão, bro. Que você possa buscar dentro de você todas as competências que você desenvolveu ao longo da sua vida. A sua jornada é única, a sua história é única. Então, todo o processo que você viveu até hoje na sua vida, ele te preparou para viver a situação que você está vivendo hoje. Não tenha medo do processo, do crescimento do processo, da dor do processo, das perdas do processo. E não tenha medo do resultado final. Se você olhar para a sua vida, no final tudo deu certo. No final, nada te faltou. Porque a Bíblia fala que se as aves do céu que nem semeiam e não ceifam, tem tudo que elas precisam para o seu sustento, quem dirá nós que somos filhos do Criador? Eu creio muito nisso, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de algo maior. Nós somos dotados de um talento único, nós somos dotados de capacidades, competências e resiliência únicas que só o ser humano tem. Não subestime a sua capacidade agora de crescer, de desenvolver. Eu sei que dá medo, também tô cagando de medo, mas o medo, ele tem que ser gerenciado. Não pode ser um medo que me desestabilize e me faça parar de crescer, que me faça parar de evoluir, que me faça parar de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Faça tudo o que tiver nas suas mãos, faça tudo o que tiver dentro das suas competências, das suas características, dentro das suas capacidades, dos seus recursos. Eu tô aqui agora, dentro da minha casa, com a minha filha tocando saxofone na minha orelha, querendo brincar de cabeleireiro, desesperada. Eu não aguento mais ficar em casa, tô igual você. Com um monte de resultados negativos de clientes que eu tinha, sem perspectiva de como vai vir a minha renda, mas eu quero dormir essa noite com a certeza de que eu fiz tudo que estava nas minhas mãos, com todas as minhas forças. Porque lá na frente, todo mundo que planta colhe. Não existe a gente seguir a natureza e o fluxo da natureza, da gente plantar e a favor da natureza, a natureza do Criador, a natureza que nós criamos, a natureza que nós fomos criados, e não colher o melhor desse mundo, não colher o melhor dessa terra. Nós somos feitos mais do que vencedores. Isso não é só uma mensagem positiva, bíblica, religiosa, Deus me livre, nem é isso. Nem é esse o propósito. O que eu tô querendo te dizer é que como seres humanos, como seres racionais, como seres conscientes, como seres que podem desenvolver competências, nós estamos agora sendo desafiados por um tempo em que só a nossa fé importa. Então, como eu dividi, quem comentar aqui desde no início da live, como eu enfrentei uma quase morte, eu tive um tumor cerebral, eu tive um câncer na tireoide, eu tive uma compressão na medula em que eu quase fiquei paralítica e eu sobrevivi. E hoje eu sou uma vitoriosa. Primeiro, porque tem um Criador que cuida de mim, e segundo, porque eu fiz tudo o que estava nas minhas mãos com todas as minhas forças e eu acreditei que tudo podia ser melhor depois. Essa mensagem é só para te inspirar. Não tem nada de técnico, agora é muito da gente usar a nossa mentalidade, usar a nossa fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, com a certeza como se elas já existissem. Então que você possa ter fé, que você possa ter motivação para fazer tudo que você já tá pronto para fazer. A vida te preparou para esse momento. Não existe um fardo maior do que você pode carregar. Você não conhece ninguém que morreu assim, ó, por desgosto, por não saber o que fazer, porque não existe isso, você nunca passou por isso. Você já passou por um monte de dificuldades e você sobreviveu a todas elas. Essa é só mais uma. Não é a primeira e não será a última. Então que você tenha essa fé, essa motivação na sua vida. Se você tá sentindo falta de energia,
Cara, vai se exercitar dentro de casa. Hoje eu pulei tanto aqui que eu parecia um sagui. Pulei, fiz polichinelo, peguei o aplicativo de treino. Eu tô estando mais consciente do meu estado emocional. Se o meu estado emocional cai, eu estou consciente nas minhas emoções pra não deixar ele cair completamente. Eu ligo pra um amigo, eu gravo essa live pra vocês, ouço essas mensagens lindas que vocês estão me passando. Mas não deixa a peteca cair, gente. Agora não é hora de deixar a peteca cair. Tenha certeza de que no final tudo dá certo, tá bom? Que essa mensagem te inspire. Se essa mensagem te inspirou, envia aí pros seus amigos, pessoas que estão precisando ouvir. Tem muita gente incrível penando agora, assim como eu e você. É hora da gente se unir. O isolamento social não precisa ser, o isolamento físico não precisa ser o isolamento social. Estamos aqui para nos ajudar. Graças a Deus, nós temos as redes sociais para nos conectar e nos mantermos humanos. Tá bom? Que a minha experiência possa te inspirar, que o meu conhecimento possa te inspirar e que a fé que Deus derramou em cima de mim possa inspirar a sua vida também nessa tarde, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, que vocês tenham uma tarde muito melhor do que foi a manhã de vocês e muito melhor do que foi a noite de ontem. Um beijo.